Bom Dia Ministro. Olá, um excelente dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025. No ar, o Bom Dia Ministro. Hoje a gente conversa com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, e participam da entrevista de hoje colegas de emissoras de rádios convidadas de norte a sul do país. Obrigada a todos vocês pela presença, e para quem está chegando agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e você é nosso convidado para passar a próxima hora aqui com a gente. O Bom Dia Ministro é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma emissora da Empresa Brasil de Comunicação. Vamos aos caminhos para você acompanhar essa entrevista. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país. Mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV, no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.abc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que temos no ar, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e ver toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Olha, essa semana o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar anunciou que vem novidade por aí. Já a partir da semana que vem, mais de 1 milhão de agricultores, inclusive pescadores artesanais inscritos no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, poderão renegociar suas dívidas com bancos e com o governo. É o Desenrola Rural. Mas o Ministério também está atuando aí em muitas outras frentes, por exemplo, em mais um acordo para ampliar a rede de internet na área rural. Outra ação que está prestes a acontecer, que também teve a participação do Ministério, é o pagamento de indenização aos agricultores afetados pela tragédia do rompimento da barragem de Mariana em 2015. Eles vão começar a receber no mês que vem o pagamento. Nós também vamos nos atualizar aqui sobre o Plano Safra 24-25, que está a todo vapor. Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, obrigada pela presença e bom dia, ministro. Bom dia, Karine Melo. Bom dia, meu querido povo brasileiro. Ministro, vamos começar falando do desenrola, né? Agora os agricultores familiares vão poder desenrolar. Quero saber se tem muita gente aí precisando desenrolar. Qual é o perfil desses agricultores familiares, ministro, e o que eles precisam fazer? Olha, Karine, o objetivo é aumentar a produção de alimentos no Brasil. E para isso, nós queremos que todos os agricultores possam participar desse momento importante do propósito de alimentar o povo brasileiro e tirar o Brasil do mapa da fome. Nós, quando chegamos, tinha 1.400.000 agricultores que tomam o PRONAF. Certo. Nós já chegamos nesse ano a 2 milhões, então 600 mil contratos a mais, 2 milhões de contratos no PRONAF. E agora nós queremos que aquele 1.300.000 agricultores que tenham pendência no banco possam renegociar essa pendência e possam tomar o financiamento agrícola para aumentar a produção de alimentos. Esse é o nosso objetivo, aumentar o número de agricultores que possam ajudar o Brasil a alimentar o Brasil, e o Brasil também alimenta, além do seu povo, alimenta o mundo. Então é fundamental. E agora, dia 24, na semana que vem, todo agricultor que tenha pendência no banco em relação ao crédito agrícola, ele poderá renegociar essa pendência com grande desconto. Alguns agricultores terão desconto de até 95% da sua dívida. Ao mesmo tempo, ele poderá renegociar sua dívida, parcelar o que ele deve com grande desconto, mas também se ele, porventura, no passado, tenha feito um acordo com o banco e ficou lá naquele cadastro negativo do banco, que eles chamam de uma maneira elegante de score negativo, ele vai sair dessa lista agora. Ele vai sair dessa lista e poderá
tomar o crédito agrícola. Então é um outro esforço do presidente Lula, além do esforço de oferecer um crédito agrícola muito subsidiado, muito benéfico, o outro esforço agora é desenrolar aquele agricultor que está com o seu nome com pendência no banco. Além disso, o presidente Lula criou 3 fundos de aval. Um vinculado ao BNDES, o outro vinculado ao Orçamento da União e um terceiro vinculado ao SEBRAE. Porque às vezes a pessoa não tem pendência, mas não tem garantias para oferecer. Então tem agora 3 fundos de aval. Esse é o momento de tomar o crédito agrícola, que é o crédito mais barato no Brasil. Se você tiver um crédito mais barato e mostrar para mim, eu te pago um café. Opa, olha aí, ó, o desafio aí do ministro Paulo Teixeira. Ministro, como a gente já está falando do Desenrola, só para a gente situar aí o ouvinte, né, o pequeno agricultor que está nos ouvindo aí no interior do país, queria saber o seguinte, o Desenrola é para aquela pessoa que tinha ali a produção e aí foi afetado por alguma intempérie, teve uma geada ou teve uma seca e aí não conseguiu vender a produção. Qual é o perfil? É isso que é? Por que essas pessoas se endividaram? A pessoa tem endividamento por inúmeras razões. Você trouxe uma das principais, que são os problemas climáticos. Mas às vezes a pessoa também produziu e o preço da produção não foi um preço adequado, então ela teve prejuízo, não conseguiu pagar o crédito agrícola, não é isso? Por isso, por N razões, essa pessoa ficou com pendência. E o que a gente quer é que ela volte a produzir, não é? E voltando a produzir, agora você tem aí o Desenrola Rural, os bancos. Nós agora estamos conversando com os bancos, que o que a gente quer é que o banco te receba, dê um tratamento adequado, faça o acordo com você e ofereça a você um novo crédito agrícola com assistência técnica para você produzir alimentos. O Brasil precisa de agricultores que continuem a alimentar o povo brasileiro e esse é o objetivo dessa medida. É isso, vamos falar bastante ainda sobre o Desenrola, mas vamos começar a conversar com os nossos convidados, ministro? Bora lá! Então vamos embora, vamos direto para a Rádio Nacional de Brasília e a gente fala com a Amazônia e Altos Solimões também, porque o Renato Ribeiro já está com a gente. Oi, Renato, um ótimo dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministro. Ministro, já tem um mês que o governo discute em medidas para conter a alta no preço dos alimentos. Eu quero saber quando que o consumidor vai poder ir ao supermercado ou fazer sua compra, ele sentir que os preços, houve uma diminuição dos preços, né? E que o senhor pudesse explicar essas medidas que estão sendo tomadas pelo governo. Renato, já o consumidor pode ir ao supermercado agora que ele vai ver que os preços melhoraram. Eu ontem pedi para minha equipe ir a um supermercado e ela encontrou arroz a R$21, 5 quilos de arroz. O arroz teve a 30. Ela encontrou também um óleo de soja por R$6. Ela encontrou também um flocão a menos de R$1. Então, os alimentos já começaram a baixar. Por que eles subiram? Eles subiram principalmente no período da eleição do Trump. O dólar estava a 5,70. O dólar passou a 6,30. E todos os alimentos que estão ancorados no dólar, porque eles são exportáveis, eles subiram junto. Então, foi um núcleo de 5 alimentos. Quais foram os 5 alimentos que subiram fortemente? As carnes e ovos, o açúcar, o café, a laranja e os derivados de soja. Foram esses alimentos. Graças ao bom Deus, nós não tivemos inflação nos alimentos in natura. E esses alimentos que estão ancorados no dólar, na medida que o dólar baixou, eles estão baixando. Mesmo as carnes, elas estão baixando, né? O que está muito fora de propósito hoje é o ovo. O ovo está muito fora de propósito e nós estamos agora fazendo um estudo desses alimentos que estão fora da curva. Quais são os alimentos que estão fora da curva? As carnes e o ovo,
o açúcar ainda está fora da curva, o café ainda está fora da curva e a laranja. Então nós estamos fazendo para ver as medidas. Veja bem, a semana passada nós percebemos que o óleo de soja tinha subido muito. E aí tinha um propósito de aumentar a mistura do biodiesel no diesel. Já tínhamos aumentado de 10 para 14, já foi um salto. Íamos aumentar para 15, demos uma paradinha até ver se acalma o preço do óleo de soja. Então o presidente Lula está com atenção total nos preços dos alimentos, mas eu vou dizer, Renato, se você for ao supermercado hoje, você vai ver que os preços estão bem melhores que os preços há um mês atrás e há 2 meses atrás. Então, já é o momento do povo vivenciar, mas tem muito o que fazer ainda. Tem muito o que fazer porque os produtos precisam baixar mais. Então nós temos que tomar todas as medidas para baixar o preço dos produtos. E o governo tomou todas as medidas e o dólar baixou, mas também nós estamos aqui com uma outra medida, aumentar a produção agrícola. Por isso nós estamos oferecendo financiamento barato e estamos oferecendo desenrola para aqueles agricultores que tenham pendência. De Brasília, ministro, a gente segue direto para Salvador. Vamos à Rádio Sociedade. Luan Julião, bom dia para você. Muito bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Ministro, eu queria perguntar especificamente sobre o agro e a economia, né? O agro, a gente sabe que é um dos principais pilares da economia do nosso país e a estimativa para o período 2024-2025 é de mais de 325 milhões de toneladas de grãos, né? Uma safra recorde. Eu queria que o senhor explicasse porque a gente pensa logo no agro como grande produtor, mas qual é o impacto da agricultura familiar no crescimento desses números, nessa safra recorde, e também o impacto da agricultura familiar nesse pilar da economia que é um dos principais do nosso país. Bom, Luan, um abraço para você, um abraço para todos os soteropolitanos, todo o povo de Salvador. Eu ouvi falar que o carnaval aí é muito quente, então já começou. E olha, nós vamos ter uma safra recorde, você falou bem. Por isso que o problema do alimento não está no campo. A safra será recorde, nós vamos ter uma situação climática melhor do que a situação do ano passado. Você se lembra daquele grande acidente climático que nós vivenciamos no Rio Grande do Sul, e nós temos uma diminuição do dólar. Assim, a safra muito grande. A agricultura familiar, ela é responsável por aquele alimento in natura que vai na mesa do povo. Todo alimento in natura que vai na mesa do povo, legumes, verduras, frutas, vem da agricultura familiar, grande parte do arroz e do feijão também. Os grãos e proteína é mais do grande. O que é in natura é mais da agricultura familiar e do médio produtor. Por isso, nós estamos esperando agora, nessa safra recorde, que ela possa incidir sobre carne, que ela possa incidir, porque quando você tem uma produção de milho e soja grande, isso vai dar em farelo de milho e de soja, vai dar em ração, vai dar em proteína, né? Então, para isso, nós, com essa diminuição, nós possamos diminuir o preço da carne e dos ovos, né? E a agricultura familiar, nós estamos estimulando para ir aumentando a oferta de frutas, verduras e legumes. Se você me perguntar, ainda o custo das frutas, legumes e verduras é alto perante o salário dos mais pobres. E é por isso que às vezes o mais pobre foge para o ultraprocessado. Nós queremos que ele volte para comer fruta, verdura e legume no nosso país. E por isso eu vou aqui, faço um chamado para todos os agricultores que têm pendência no banco, ir lá fazer o seu desenrolo e tomar o Pronaf, porque o Pronaf, volto a dizer, é o melhor crédito que tem no Brasil. E eu desafio, se você me mostrar que tem outro crédito melhor que o Pronaf, eu pago um café para você e dou até 1 quilo de café para você. Ministro, de quanto é esse juro do Pronaf? Eu já estou até curiosa. Não, você está curiosa. Chuta. Ai. Ó, o juro no banco está 13,25. 5, 6? Então,
O juro para quem produz alimentos no Pronaf está 3%, Karine. 3%. E quem produz agroecológico, alimentos orgânicos, 2%. 2%. E quem toma o microcrédito, 0,5%, com 40% de desconto. Isso é de pai para filho, de mãe para filha. Então, esse é o melhor juro que tem no mercado. E é um juro barato. E nós, o que nós fizemos do ano passado para cá, Karine? Nós diminuímos o juro para os alimentos da cesta básica. Então, aumentaram os financiamentos para os alimentos da cesta básica, mas aumentaram muito, mas muito. O que aumentou do ano passado para cá foi um estímulo que nós fizemos. Os alimentos da cesta básica aumentaram os financiamentos para eles, aumentou também a produção de máquinas, porque nós queremos mecanizar a agricultura familiar, aumentou também o apoio às cooperativas, o apoio às mulheres e o microcrédito. O microcrédito no Nordeste, o Banco do Nordeste chama de agroamigo. É esse que é o microcrédito que eu vou me referir aqui quando a gente for falar sobre ele. Então, os juros é muito baixo. Aí, se você pega um dinheiro para soja e milho, é 6%. Então, o maior juros dentro do Pronaf é de 6%. Por isso, os juros, não existe no mercado um dinheiro mais barato, e é justo que seja barato o dinheiro para a produção de alimentos. Com essas notícias, vamos lá para a terra do agro, ministro. Vamos a Goiás, um dos estados do agro, né? Rádio Bandeirantes, Maria Tereza Lemes, primeira vez que ela participa com a gente aqui. Bem-vinda, viu, Maria Tereza? Obrigada, Karine. Bom dia também para o ministro. E a minha pergunta é sobre o que o ministro falou um pouco também sobre a agroecologia. A gente sabe que o estado de Goiás é destaque por conta dos grandes produtores rurais, mas nós temos também muitos pequenos produtores, né? 60% dos estabelecimentos rurais aqui do estado de Goiás são de agricultores familiares. E eu gostaria de saber do ministro se existe algum programa específico, alguma parceria para incentivo de pequenos agricultores, como os indígenas, os quilombolas, também as mulheres que são chefes de propriedades rurais, principalmente nessa questão da agroecologia, que é a união aí da agricultura com a preservação do meio ambiente. Se existe algum projeto específico para isso, principalmente aqui em parceria com o estado de Goiás ou com outros estados, e também sobre a tecnologia no campo, se existe algum algum projeto para tecnologia para os pequenos agricultores. Bom dia, Maria Tereza. Bom dia, Goiás. Eu ouvi falar que você gosta de pequita, verdade? Então, bom, Maria Tereza, a questão da agroecologia. Eu já falei que a gente está financiando a 2% os juros para os alimentos orgânicos, 2% os juros para alimentos orgânicos. E aumentou a tomada de financiamento fortemente para a agroecologia. Depois, junto com o BNDES, nós fizemos um programa de financiamento da agroecologia no Brasil. As cooperativas que trabalham com agroecologia agora têm um edital para o BNDES emprestando dinheiro a um custo muito barato para a agroecologia, né? E soltamos um plano que é o PLANAP, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Agora, vou contar aqui para você um segredo. No dia 8, Maria Tereza, de março, Dia Internacional das Mulheres, o presidente Lula vai lançar o PRONARA, que é o PLANARA, que é o Plano Nacional de Redução de Agrotóxicos. Isso é uma estratégia de substituição de agrotóxicos por bioinsumos. A cada bioinsumo que é correspondente a um agrotóxico, nós vamos proibir aquele agrotóxico para adotar bioinsumo que é parte dessa revolução de uma agricultura de base química para uma agricultura
de base biológica. Em relação ao que você pergunta sobre tecnologia, eu quero aproveitar aqui para fazer um grande elogio à Embrapa Arroz Feijão, aí de Goiânia. A Embrapa Arroz Feijão, ela descobriu uma cultivar que você pode produzir arroz em terras altas, porque o arroz normalmente ele dá em terras pantanosas, com muita água. E agora a Embrapa descobriu uma cultivar que dá em terras altas. E essa cultivar, ela se adaptou ao centro-oeste, se adaptou ao Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então isso vai fazer com que a gente acresça 1 milhão de toneladas de produção de arroz nessa safra. Isso é maravilhoso. E aí o elogio nosso à Embrapa Arroz Feijão, aí o Elcio Guimarães de Goiânia. Quero também fazer um elogio rasgado à Universidade Federal de Goiás. Nós juntos formatamos um programa que chama Proforex, que é um programa voltado à assistência técnica das universidades aos agricultores familiares. Então a universidade vai num território e ajuda aquele agricultor a escolher a melhor semente, escolher o que plantar, ver como plantar, como tratar a irrigação, como tratar os documentos. Então esse programa está ali na Universidade Federal de Goiás. Quem nos ajudou a formatá-lo foi o professor Edivar Madureira, que foi reitor da Universidade Federal de Goiás, e a Graciela. E esse é um programa não só de Goiás. Goiás coordena as universidades federais e institutos federais do Brasil e universidades estaduais que fazem parte desse programa. E por último, nós estamos com um programa de desenvolvimento de máquinas de pequeno porte no Brasil para os agricultores familiares. O agricultor familiar, necessariamente, ele não precisa de uma grande colheitadeira, às vezes nem cabe na propriedade dele. Ele precisa de uma máquina pequena, mais barata. Então, nós estamos desenvolvendo, tem campos de desenvolvimento de máquinas aqui na UNB, em Brasília. Nós temos campo de desenvolvimento de máquinas em Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, e estamos financiando com juros de 2% a compra de máquinas pequenas para os agricultores familiares. Então, viva Goiás! É isso, a gente está com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ministro, vamos de Goiânia, a gente vai para Caruaru. Vamos lá para CBN Caruaru, porque o Magno Wendel está com a gente. Oi, Magno, bom dia para você. Olá, um excelente dia, bom dia, ministro, bom dia a todos que acompanham agora a gente. Eu falo aqui de Caruaru, de Pernambuco, uma terra que fica bem perto da Mata Sul, que é a região que está chegando o nosso sinal lá também. A gente manda um abraço para todos da Mata Sul de Pernambuco, que é, por exemplo, a terra de Gregório Bezerra, que é um grande líder que fez com que a reforma agrária tivesse um impulso muito grande em nossa região, mas é uma região também que, infelizmente, está passando por dificuldades e conflitos nesse momento. Comunidades rurais que fazem agricultura familiar têm denunciado já há um bom tempo junto à Comissão Pastoral da Terra que tem sofrido para manter esse território, né? Um grande abatedouro se instalou próximo à região e tem avançado as pastagens, e isso tem gerado muito conflito, inclusive com ameaças, com sequestro de pessoas. E de que maneira o governo federal, por meio do Ministério, pode ajudar a dirimir essas tensões nessa região? Bom, eu quero te cumprimentar, Magno Wendel, dizer que parece que tem uma banda de pífaros de Caruaru. Eu gostaria muito de ouvi-la. Eu já fui a Caruaru, acho que 1 ou 2 vezes, mas gostaria muito, na próxima vez, ouvir a banda de pífaros de Caruaru. Olha, Magno, eu vou aproveitar, se você me permitir, ainda responder uma questão anterior da Maria Tereza Lemes. Maria Tereza, para os indígenas assentados da reforma agrária e quilombolas, nós temos o Pronaf-A. Pronaf-A até R$50 mil, com 40% de desconto e 5% de juros para essas populações mais pobres. Bom, deixa eu falar, Magno. Primeiro, nós estamos
nós temos uma Câmara de conciliação, uma Câmara de mediação de conflitos no MDA. Temos uma ouvidoria agrária no MDA e temos uma Câmara de Conciliação no INCRA. E todos os conflitos nós estamos mapeando e intervindo nesses conflitos para evitar violência e fazer a justa mediação desses conflitos para sua superação. Inclusive o plano de reforma agrária tem como meta número 1 atender conflitos, para que a gente diminua os conflitos no Brasil. Eu vou também aqui dizer que em breve nós iremos ao Pernambuco com o presidente Lula, em que ele vai lançar uma grande entrega de reforma agrária, uma grande entrega, inclusive com componentes novos que nunca foram adotados pelo Estado brasileiro, como a adjudicação de terras de grandes devedores da União e também transferência de terras que estejam no domínio dos bancos públicos. E assim nós vamos aí entregar uma primeira área adjudicada. E aí no Pernambuco nós estamos muito atuantes no sentido de resolver os conflitos agrários. Nesse sentido, eu sugiro e gostaria depois, Wendel, se você pudesse me passar uma mensagem de celular, e eu vou pedir para a ouvidora agrária tomar conhecimento desses conflitos na região de Caruaru e o Estado se fazer presente para defender os pequenos e endereçar políticas públicas para a superação desses conflitos. E você lembrou de uma pessoa muito importante, que é o Gregório Bezerra, que foi um grande líder do Brasil, e eu estive aí na Paraíba no final de semana e estive na terra de Elizabeth Teixeira, na terra de Elizabeth Teixeira, que o governo vai desapropriar a terra e vai criar um assentamento na fazenda em que Elizabeth Teixeira nasceu e que o seu esposo, João Pedro Teixeira, foi morto. Ela fez 100 anos nesse final de ano. E eu sei que aí é terra de Francisco Julião, das Ligas Camponesas, e a nossa homenagem a todos os agricultores que lutaram e que lutam para ter um pedaço de terra para produzir alimentos para o país. Então é isso, Magno. Pode mandar a sua mensagem aqui para Ana Paula, nossa produtora, que ela encaminha aqui para a assessoria do ministro. Ministro, agora a gente vai a São Paulo. Vamos lá para sua... Minha terra. Sua terra, seu estado, terra exatamente. Vamos lá conversar com a Central de Notícias das Rádios Comunitárias de São Paulo, porque quem está lá é o Vinícius Amaral. Oi, Vinícius, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Karine, bom dia, ministro. Sou aqui, sim, da Central das Notícias das Rádios Comunitárias e orgulhosamente represento aí 36 emissoras da cidade de São Paulo, inclusive, ministro, sou lá do Alto Tietê, um dos cinturões verdes do nosso estado, né? Bem, gostaria de saber do senhor como o governo está trabalhando para abrir novos mercados internacionais para os produtores agrícolas brasileiros e garantir aí a manutenção dos mercados já existentes, especialmente considerando o aumento da produção de grãos na safra 2024 e 2025. Vinícius, alguma coisa acontece no meu coração. Bom, eu quero mandar um abraço a toda a população paulista e paulistana do Alto Tietê, onde você está, parabenizar as rádios comunitárias que são tão importantes nesse sistema de comunicação e parabenizar a EBC e a Rádio Nacional por integrá-los e reconhecê-los como atores importantes nesse mundo da comunicação. O governo já abriu 300 mercados no mundo inteiro para os produtos brasileiros, né? O Brasil é um dos países que tem melhores condições sanitárias, melhores. Agora teve uma gripe aviária nos Estados Unidos e que eles tiveram que destruir grande parte do plantel. E aqui no Brasil a gente não deixou a gripe aviária espalhar. Então o Brasil é um lugar que tem uma legislação sanitária muito boa, uma vigilância sanitária muito boa, um produto de altíssimo nível e é um produto
reconhecido no exterior, e é por isso que o Brasil é um grande exportador de alimentos, e hoje a gente já chegou a mais 300 novos mercados em virtude do trabalho do presidente Lula e da equipe do Itamaraty, do Ministério da Agricultura e Pecuária, chefiados por Carlos Fávaro. E de São Paulo, ministro, nós vamos a Fortaleza. Vamos lá para a Rádio Jangadeiro. Quem está lá com a gente é o Jefferson Salles. Oi, Jefferson. Um ótimo dia para você. Seu microfone está fechado. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Bom dia, Karine, ministro, e a todos que nos acompanham. Um dos desafios que persiste ainda hoje, né, para o homem do campo, para o agricultor familiar, é o uso exagerado de defensivos, né, nas suas lavouras. Além dos riscos, né, para as plantações, também aí aos riscos para a própria saúde, já que o manejo muitas vezes é realizado de forma incorreta. A gente queria saber como é que o Ministério tem trabalhado junto com os trabalhadores, as associações, federações, para poder melhorar essa situação, tendo em vista também que a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou no ano passado a pulverização de agrotóxicos por drones, e agora, né, que estava vetado desde 2019. Eu queria que o ministro fizesse uma análise sobre isso e também falasse sobre os planos de ação do Ministério para poder ajudar esses agricultores, né, esse homem do campo que trabalham com esse tipo de ferramenta, para que, né, não haja um impacto diretamente na sua saúde e também nas suas plantações. Ô Jefferson, primeiro dá um abraço pro Ceará, né? Que saudade do meu Ceará, terra do Padinho Cícero, né? E dizer que a gente não está acostumado à leitura labial, então por isso foi bom quando você abriu o seu microfone, né? Olha, Jefferson, nós temos 2 programas, como eu já disse, 3 programas. O primeiro é o Pronara, que vai ser lançado dia 8 de março, Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, para fazer uma substituição de agrotóxicos por bioinsumos, aproveitando essa janela científica que é da transição de uma agricultura de base química para uma agricultura de base biológica. Segundo, nós temos o Planapo, Programa Nacional de Produção Agroecológica e Orgânica, que já tem financiamento do BNDES para estimular a produção orgânica. E, em terceiro lugar, o financiamento para a produção orgânica no Plano Safra, no Pronaf, de 2% de juros para a produção orgânica. Eu acho, Jefferson, que esse é o momento de fazer essa transição, porque tem uma base científica e nós temos que ajudar esse agricultor a conhecer novas técnicas, e aí nós estamos estimulando as universidades através do Proforex, como eu disse aqui, estamos estimulando os institutos federais a ajudar esse agricultor a ter acesso a essas técnicas de agroecologia e de bioinsumos no Brasil. Aprovamos uma lei nova de bioinsumos, permitindo a abertura de bioinsumos. Aí, perto de Fortaleza, Jefferson, nós temos grandes produções de frutas, por exemplo, aí do lado de Fortaleza, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, tem uma grande produtora de melão, que eles só usam bioinsumos, né? E nós queremos que o agricultor familiar, cada dia mais, tenha acesso a essas tecnologias que permitam com que ele possa sair do agrotóxico. E a gente vai fechar essa primeira rodada de pergunta lá com Belém, ministro, lá com a Rádio Cultura, João Paulo Seabra. Olá, bom dia, ministro Paulo Teixeira, bom dia para você e também para todos que acompanham o programa. Os dados do IBGE apontam que apenas 20% dos agricultores familiares possuem acesso a máquinas agrícolas de pequeno porte. Diante dessa realidade, como que o governo pretende ampliar essa mecanização, principalmente nas regiões norte e nordeste, que têm maior falta desse maquinário agrícola? Oi, João Paulo, primeiro mandar um abraço para Belém do Pará, e se você puder mandar um sorvete de açaí para a gente, eu vou te agradecer muito. João Paulo, também mandar um abraço, vocês vão receber a COP30 agora no mês de novembro, que vai ser muito importante. Eu espero que o Brasil
a COP30 seja um sucesso e ajude na negociação para diminuição de emissões de gases de efeito estufa. Bom, é verdade, você tem razão. A mecanização da agricultura familiar é baixa, 20%. E nós temos uma meta de triplicar a mecanização e a tecnificação da agricultura familiar. E com isso, nós estamos fazendo um grande programa de estímulo ao desenvolvimento de máquinas de pequeno porte adaptadas à agricultura familiar. Tem um financiamento da FINEP de 200 milhões para essa finalidade, para as indústrias tomarem esse financiamento e produzirem máquinas menores, e tem também no Pronaf um juros de 2% para aquele agricultor que tome um dinheiro para comprar uma máquina pequena, porque para o agricultor hoje ele não quer mais continuar na enxada, ele quer ter lá o seu trator, a sua roçadeira, ele quer ter uma máquina capaz de ajudá-lo. Também, em função das mudanças climáticas, você vai ter uma agricultura de maior intensidade, não é? E assim você precisa de tecnologia para isso. E é por isso que nós estamos promovendo a difusão dessas tecnologias para os agricultores familiares, para que nós tenhamos condições. Aí no Pará, por exemplo, veja, o agricultor que trabalha com açaí, ele, para colher o açaí, ele usa aquela técnica em que ele sobe a árvore, e é uma técnica de poucos e difícil de se encontrar. E nós estamos vendo a Embrapa e outras empresas e universidades e mecânicos também desenvolverem maquininhas pequenas que elas mesmo sobem a árvore, a máquina, e ela faz a colheita sem precisar que a pessoa suba daquela maneira, naquela técnica que vocês usam. Então, nós estamos centrados e concentrados nesse esforço de aumentar o acesso a máquinas de pequenos portes e a tecnificação do agricultor familiar. E ontem nós assinamos um acordo muito importante com a Anatel, que é um acordo para aumentar a cobertura de celular no campo. Porque com o aumento da cobertura de celular no campo, o agricultor vai poder se conectar com o mundo inteiro, vai poder vender os seus produtos nas redes sociais. E assinamos um outro acordo com os Correios, para que ele possa entregar via correio. E assim, tendo cobertura de celular, nesse acordo com a Anatel, cobertura de correio, nesse acordo com os Correios, ele pode produzir alimentos, vender pelas redes sociais e entregar pelos Correios. Quero agradecer muito o Juscelino Filho, o ministro das Comunicações, o Fabiano Santos, presidente do Correio, e o presidente da Anatel, pelo acordo que nós assinamos no dia de ontem. Ministro Juscelino, que estava aqui ontem. No Bom Dia, Ministro. Olha aí. Ministro, a gente tem uma operação complexa aqui no Bom Dia, Ministro, porque a gente temos aqui no ar operações simultâneas de TV e rádio. Na TV, o pessoal ouviu essa pergunta que o senhor respondeu. Na rádio, a pergunta que rodou foi uma outra, também lá do João Paulo Seabra, da Rádio Cultura de Belém, que nos enviou a pergunta gravada, porque estava impossibilitado de entrar ao vivo hoje. Então é o seguinte, a outra pergunta dele, ministro, tem a ver com o que o senhor estava falando, que foi a pergunta que o pessoal da rádio ouviu. Ele quer saber sobre acesso à internet, se o acesso à internet vai ser facilitado para as pessoas, para os agricultores familiares acessarem, por exemplo, as políticas do Ministério e agora o Desenrola. Exatamente. O Desenrola, ele poderá inclusive fazê-lo o BASA. O Luiz Lessa, que é o presidente do BASA, me disse que eles estão fazendo um trabalho de ter agentes de créditos, né, que operam o crédito mais perto das comunidades. E, ao mesmo tempo, eles estão desenvolvendo mecanismos de diálogo através de celular, de aplicativos. Então, o BASA está fazendo isso. Então, a luta nossa é para aumentar a cobertura de internet por satélite, para que vocês no campo tenham acesso à internet e possam, no Desenrola, por exemplo, fazê-lo
pelo aplicativo, né? E possam também usar a internet para fazer todo o diálogo, para tomar crédito novo nos bancos. Aí no norte, eu acho que um banco muito importante que opera o nosso crédito é o BASA, mas também tem o Banco do Brasil, tem a Caixa Econômica Federal, tem o Cicobi, Sicredi, Cressol, que são 3 cooperativas importantes, e tem toda uma rede de bancos, mas evidentemente no norte o tema da internet é decisivo para esse diálogo do agricultor com o mundo e com as instituições financeiras. Ministro, a gente já falou bastante aqui do Desenrola, a gente falou sobre o crédito, também o senhor falou sobre o crédito barato. Os bancos públicos que estão aptos para fazer essas negociações, ou a gente tem instituições privadas também? Os bancos públicos, principalmente o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, no norte o BASA, no nordeste o Banco do Nordeste. Nós temos no sul o Banrisul. Temos 3 cooperativas que operam nossos créditos também, que é a Cressol, o Cicobi e o Sicredi. Mas tem outras instituições financeiras que também estão aptas a operar, mas essas aqui são as principais. Eu falei da Caixa Econômica Federal também. Falou. Tá? Então vamos para uma segunda rodada de perguntas, ministro. Vou pedir para as rádios, vamos acelerar para dar tempo de todo mundo fazer pergunta. O ministro também vai responder rapidinho essa segunda rodada. Então vamos embora, Rádio Nacional, Renato Ribeiro. Ministro, como é que andam as discussões sobre a regulamentação do Vale Alimentação? Já tem uma proposta aí do governo para que essa medida possa beneficiar aí os trabalhadores também? Olha, Renato, essa é uma reivindicação da Associação Brasileira de Supermercados, né? Que eles acham que o valor da intermediação está caro. E por isso eles estão pedindo uma mudança na legislação para diminuir o custo de intermediação do Vale Refeição. Essa matéria ela está sob a égide do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, mas ainda não há nenhuma decisão de governo em relação a isso que eu possa adiantar a você. Salvador, Rádio Sociedade, Luan Julião. Ministro, nos próximos dias, mais especificamente no dia 24 de fevereiro, semana que vem, a guerra da Ucrânia faz 3 anos, completa 3 anos de conflito entre Ucrânia e Rússia. Eu queria saber se esse conflito, que se estende já há 3 anos, ainda impacta de alguma forma no nosso agronegócio e na nossa produção do agro brasileiro. Teve repercussão. Hoje de manhã eu estava lendo um artigo sobre o óleo. Por que o preço do óleo aumentou no Brasil? Exatamente a guerra da Ucrânia, eles produzem, se eu não me engano, girassol, e pelo aspecto da guerra diminuíram a produção de óleo de girassol, e com isso faltou óleo no mundo, e por isso que aumentou o preço do óleo. Também essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia aumentou o preço dos fertilizantes. Por isso que afeta diretamente o Brasil, o agro. Nós esperamos, torcemos, rezamos pelo fim da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, pelo fim do ataque de Israel a Gaza e ao Líbano, pelo fim dos conflitos no Sudão. Nós queremos um mundo de paz e o Brasil é afetado, sim, nesses processos de guerra. Rádio Bandeirantes, Goiânia, Maria Tereza Lemes. Ministro, uma das formas que os agricultores familiares têm de vender os seus produtos é através da compra direta. Então, eu gostaria de saber se existe algum projeto para fortalecer essa compra direta dos produtos. É uma compra garantida que ajuda muito esses agricultores. Maria Tereza, eu estou impressionado como você conhece as questões da agricultura familiar e do pequeno e do médio agricultor do Brasil. Você tá fazendo menção ao Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. E o PAA é um programa que você compra do agricultor, ele é selecionado por uma seleção nacional, ele vende para o governo e o governo entrega naquelas comunidades carentes a alimentação fresca que ele comprou desses agricultores. Isso garante ao agricultor uma compra
garantida por um ano. Então, em um ano, todo mês, ele tem um valor que ele vai vender para o governo. Isso ajuda a organizar a produção dele, porque se ele vai vender para o PA, ele pode também vender para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele pode vender para o Programa de Compras Institucionais, e ele pode vender para o Programa de Fitoterápicos, e ele pode se organizar para vender no mercado. Então, é um programa muito virtuoso. Anteontem, junto com o presidente da CONAB, Edgar Preto, o ministro Wellington Dias, nós lançamos o novo processo de seleção do programa de aquisição de alimentos para os anos de 25 e 26. Então, já está no site da CONAB, procurem o processo de seleção e se habilitem ao processo de seleção do programa de aquisição de alimentos. Eu acho que é um dos mais virtuosos programas públicos que o Brasil dispõe. E ele tem duas modalidades. Ele tem a compra direta, que é essa feita pela CONAB, e a segunda modalidade é a modalidade do PA estados e municípios, que o governo federal também passa dinheiro para estados e municípios, eles compram dos agricultores e entregam naquelas comunidades com insegurança alimentar. É um programa que está ajudando o Brasil a sair do mapa da fome. O presidente Lula, quando começou o governo, nós tínhamos 33 milhões de brasileiros e brasileiras no mapa da fome. Em 2 anos já foram retiradas 24 milhões de pessoas do mapa da fome. E o presidente Lula se comprometeu que até 2026 o Brasil todo sairá do mapa da fome e os brasileiros todos terão comida farta nas suas mesas. Ministro, já que o senhor está falando em comida farta, no ano passado o senhor esteve aqui por ocasião do lançamento do Plano Safra, que foi o maior Plano Safra já anunciado aí para a agricultura familiar e para o agro também. E aí eu queria saber, a gente já está aí em fevereiro, de lá para cá, como está o Plano Safra, ministro? O senhor já falou de várias linhas que estão à disposição aí, dos agricultores familiares, os juros mais baixos. O senhor disse até que paga o café, desafiou o povo aí, se encontrar mais juros mais baratos, né, ministro? Não há um juro mais barato que esse. Queria saber, queria que o senhor nos atualizasse sobre o Plano Safra. Olha, o Plano Safra, nós tínhamos assim uma concentração dele e em algumas regiões e uma pequena presença do Plano Safra no Brasil como um todo. E o que a gente fez foi um esforço para aumentar. Nós aumentamos em 82% o financiamento no Nordeste, 21% no Norte, 30% no Sudeste, 6% na região Centro-Oeste. Em segundo lugar, nós tínhamos como objetivo também fazer com que ele concentrasse na cesta básica. E o que eu falei aqui foi muito importante. Nós não tivemos inflação de alimentos in natura, certamente foi pela política de concentrar o Plano Safra na cesta básica com juros menores. Outro objetivo que nós tivemos foi de aumentar o número de mecanização. Nesses 2 anos de governo do presidente Lula, nós aumentamos o nível de mecanização em 50% de investimento. O valor de investimento aumentou em 50% para a mecanização. Aumentamos também profundamente o microcrédito para aquele agricultor para se incluir pela via econômica. Aumentamos também o apoio às cooperativas. Aumentamos o investimento em agricultura orgânica e aumentamos também o investimento na agricultura que é feito por mulheres e por jovens. É isso, ministro. Vamos voltar então para Fortaleza. É Fortaleza, né, Malu? Opa, para Caruaru. Vamos a Caruaru. Vamos lá para CBN Caruaru, Magno Wendel. É isso, Karine. Muito obrigado. Obrigado também ao ministro por essa possibilidade. E ainda falando sobre o Plano Safra, né, que de fato veio um valor recorde aqui para Pernambuco. E aí a gente sabe que isso é muito importante para o pequeno agricultor, a pequena agricultora aqui de nossa região. Eu queria perguntar ao ministro como é feito para que
esse investimento ele tem efetividade, porque alguns especialistas apontam que problemas como o endividamento de pequenos produtores e também a falta de apoio técnico pode ter um reflexo nessa efetividade dessa aplicação desses recursos. E aí a gente já falou sobre esse programa para o endividamento, né, para resolver essa questão, mas eu queria que o senhor abordasse um pouco mais sobre de que maneira também o governo federal tem esse cuidado para que haja efetividade na aplicação desses recursos, para que ele se torne, de fato, chegue à finalidade dele, né, atenda a essa necessidade, que é o objetivo do projeto. Magno, é conciliar o crédito com assistência técnica. Esse é o grande segredo do Brasil. Para isso a gente precisa muito do governo do Estado, né? Para que ele possa oferecer assistência técnica e a gente oferecendo crédito barato, esse agricultor vai ter três variáveis que resultarão em sucesso: a terra, o crédito e a assistência técnica, não é? E também, evidentemente, aí no Pernambuco, o caso bem sucedido são os casos dessa agricultura irrigada, não é? Você tem uma agricultura irrigada ali no São Francisco, muito bem sucedida, que produz fruta, que produz frutas. Eu sei que tem uma produção de uva muito grande, tem uma produção de vinho, tem uma produção de manga, tem uma produção de maracujá, agora está produzindo mirtilo. Então é muito forte essa agricultura. Aí, na região sua, tem também experiências muito bem sucedidas de arranjos em que o agricultor está tirando 120 sacas de milho por hectare. Isso é recorde no semiárido. Então nós temos que mostrar, vocês têm que mostrar os bons exemplos para o Brasil, para o mundo, de uma agricultura em lugares muito desfavoráveis e que você tem muito sucesso na agricultura. E o Pernambuco é o locus desse sucesso, de algumas experiências que são muito bem sucedidas, de alta produtividade em terrenos com dificuldade ambiental. Ministro, vamos voltar lá também com a Central de Notícias das Rádios Comunitárias de São Paulo, Vinícius Amaral. Ministro, o senhor falou lá no começo do programa sobre o Pronaf, então eu gostaria só que o senhor reforçasse um pouco mais como o governo está facilitando o acesso ao crédito e financiamento para os agricultores, e especialmente os pequenos e médios produtores. Olha, Vinícius, você aí do Alto Tietê, né? O Alto Tietê, ele é um cinturão de produção de alimentos para a região metropolitana. A região metropolitana tem 18 milhões de habitantes, é muito grande. E o Alto Tietê é um grande produtor de produtos para a região metropolitana. Nós temos 2 programas para o pequeno e para o médio: o Pronaf para o pequeno e o Pronamp para o médio, que os juros são subsidiados. O diálogo que a gente tem feito, que nessa quadra foi muito bem sucedida a ideia de concentrar o subsídio de juros na cesta básica. Isso para o pequeno já foi feito e o objetivo é que isso possa ser feito para o médio também. Então essas 2 formas de apoio, através do Pronaf e através do Pronamp, são as formas mais efetivas da ação do governo federal de apoio ao agricultor pequeno e médio. Ministro, vamos falar um pouquinho de Mariana, com aquela tragédia lá em 2015, lá do córrego do Feijão, do rompimento da barragem em Mariana. Muitos agricultores familiares foram afetados, né, com aquela tragédia toda, e agora eles vão começar a receber no mês que vem já a indenização, né? Já vão começar a ser indenizados. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre isso, por favor. Obrigado pela sua pergunta, Mariana. Em primeiro lugar, todos os agricultores terão que tirar a CAF. Tirar a CAF até o dia 6 de março. Então, alertar os agricultores dessa região do Vale do Rio Doce que tirem a sua CAF até o dia 6 de março. Tem muita gente ajudando para tirar a CAF. Tem a Emater estadual, empresa estadual de assistência técnica, você tem o próprio Ministério, o MDA e o INCRA, a SEASA Minas está ajudando e outras instituições que estão ajudando a tirar, e você pode tirar a sua CAF pela internet também. Então só receberão benefício aqueles que tiverem CAF.
O valor vai ser de R$ 2.277 por mês, que é de um salário mínimo e meio. Um salário mínimo e meio durante 36 meses. Depois desses 36 meses, o agricultor vai receber mais 12 meses de um salário mínimo, um valor de R$ 1.518 por mês. Então, ele terá 48 meses de benefício, sendo que 36 meses de 2 salários mínimos e de 12 meses de um salário mínimo. O programa tem potencial para atender 10 mil agricultores familiares, indígenas, quilombolas e assentados da reforma agrária, além dos agricultores familiares atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão. Então é isso, ó. Então vamos correr quem precisa desse auxílio fazer o cadastro, né, ministro? Vamos colocar aí na sua tela o site do MDA, o site do Ministério, gov.br/MDA. Você pega todas as informações lá, ministro. Vou aproveitar para dar o 0800 do Ministério também. Vamos lá? Vamos lá, 0800 000 1110. Repetindo, 0800 000 1110. Então pronto, então tá aí, ó, o site do Ministério e também o 0800 para você que precisar de algum auxílio, alguma informação aí sobre o Ministério do Desenvolvimento Agrário, basta entrar em contato com o Ministério. Ministro, quero agradecer a sua presença demais aqui, quero deixá-lo à vontade aí para se despedir e fazer suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer, Karine, a você, a toda a equipe aqui do apoio, e agradecer, parabenizar o trabalho de vocês. Eu percebo aqui que no apoio tem 3 mulheres e 3 homens. Então aqui é meio a meio, 50%, 50% na equipe. Quero também agradecer a Rádio Nacional Brasília, Amazônia e Alto Solimões, o Renato Ribeiro, a Rádio Sociedade Salvador, o Luan Julião, a Rádio Bandeirantes de Goiânia, a Maria Tereza Lemes, a Rádio CBN de Caruaru, o Magno Wendel, e agradecer todos os ouvintes do Sistema Brasileiro de Comunicação, da Empresa Brasileira de Comunicação, e também os telespectadores da TV Brasil. Eu quero agradecer e, nesse momento, dizer para vocês que esse é um momento muito positivo do Brasil, um momento em que você tem crescimento econômico, geração de emprego, diminuição do desemprego, aumento da renda, e que há um esforço incrível do presidente Lula no sentido de melhorar também todas as outras variáveis. Como foi dito aqui, nós vamos ter uma safra recorde e hoje nós estamos com muito cuidado para diminuir o preço dos alimentos, que vocês poderão verificar essa diminuição dos últimos meses para esse mês no supermercado. E deixar aí o nosso contato 0800 000 7110. Agora tá certo, ministro. Ela me passou. Passei uma colinha errada aqui pro ministro. Passou uma cola errada, eu tirei 0, gente. Ó, agora a colinha dela tá certo. É 0800, porque quem tira 0 é quem fala o erro. Não quem passa a cola. Então, na verdade, o nosso contato é 0800 000 7110. Pronto. Repetindo, 0800 000 7110. Pronto, e tá na sua tela aí. A culpa foi minha, eu passei errado pro ministro, mas já nos retratamos aqui, ministro Paulo Teixeira. Quero agradecer, também o ministro já fez aí a nominata das rádios. Quero agradecer também a presença de todas elas aqui, espero revê-las, né, as rádios todas, numa próxima oportunidade. Ministro Paulo Teixeira também, sempre que puder e quiser, vem aqui conversar com a gente, viu? Tá mais muito obrigado. Se você chamar, eu venho todos os dias. Um abraço, querido povo brasileiro. É isso. Pessoal, então a gente se vê na semana que vem. Agradeço a audiência, a companhia de todo mundo e até uma próxima.